Olá pessoas, saudações, eu sou a Aline Sobral e essa é a nossa quinta videoaula da Oficina Reciclarte, que é uma das oficinas 2020 promovidas pela Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Nessa videoaula a gente vai terminar as peças que a gente começou na quarta videoaula e a gente vai iniciar outras peças, porque nenhuma delas ainda está pronta para o acabamento final, né? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma que ainda não secou. Ela ainda está um pouco molhada, depois de uma semana de sol, ela ainda não está pronta para fazer o acabamento final. Essas daqui são as que a gente vai fazer o acabamento final. A gente vai cobrir do outro lado. Lembra que a gente cobriu um lado e falta cobrir o outro lado. Essa daqui a gente vai finalizar nos acabamentos, para que essas partes brancas da margarina não apareçam. Essa aqui eu vou confeccionar uma tampinha para ser um porta-joia, né, ou algo parecido. Eu vou ter que fazer o acabamento geral. E essa aqui é a nossa saia e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o restinho dela e fazer o acabamento dela. A gente pegou um rolo de papel toalha. Então a gente vai medir mais ou menos, certo? Uma altura interessante para que essa saia fique parecendo um corpo. Ok? Então preste atenção. Vocês aqui dão para ver direitinho como é que tá sendo o acabamento. Eu tô usando aqui uma madeira que vem no meio dos pegadores para poder firmar o pegador, e aí eu tô pegando ela para poder fazer essa base para iniciar o tronco da boneca. Tá vendo? Aqui vocês estão vendo como está. E aí a gente vai finalizar hoje ela dessa forma, para que essa massa que eu coloquei aqui seque. E quando ela secar, a gente vai pôr o restante. Ou seja, a nossa peça, ela é criada etapa por etapa, para que fique firme e mais forte. Eu usei o papel toalha, porque ele é mais grosso um pouco do que o rolo de papel. Mas caso vocês não tenham papel toalha, vocês podem usar o rolo de papel higiênico. Não tem problema nenhum, ele é mais mole, é só ter mais cuidado quando você for fazer o acabamento. Então essa peça aqui tá pronta para semana que vem, para secar e a gente fazer o resto do acabamento que se faz necessário. Vamos lá, preparando a massa para o próximo acabamento. Então eu prefiro mostrar para vocês novamente como é que fica a consistência da massa, para que a gente possa moldar direito as peças e elas fiquem da forma que a gente precisa e fazer o acabamento. Então, como vocês estão vendo, ficaram algumas falhas, tá vendo? No preenchimento dessa caixa, né? Dessa vasilha de margarina. Então, o que a gente vai fazer? Como a outra parte já está seca, a gente vai fazer agora o acabamento final, para que toda a vasilha seja coberta e aí a gente possa finalizar na aula que vem o nosso porta-joia. Porta-joia, porta-treco, algo de enfeite. Vocês é que vão decidir na casa de vocês o que isso vai ser. Vocês estão acompanhando direitinho? Estão tendo alguma dificuldade? No primeiro comentário dessa aula, eu vou deixar o meu contato para nosso grupo. Nós temos um grupo no WhatsApp, onde as pessoas que estão fazendo e acompanhando
estão tirando as dúvidas comigo. E aí nos primeiros comentários eu vou deixar o meu número para que vocês participem. Colocam nos comentários a intenção de vocês de participar. E aí fica mais prático também. Então vocês põem, Aline, me adiciona no grupo. E aí põe o contato de vocês e eu adiciono vocês no grupo. Ok? A gente vai fazendo. Nenhuma peça, ela fica pronta do dia para noite. Ela tem que sempre a gente ter o cuidado do acabamento, porque no final vocês podem até fazer com que essas peças virem peças de arte e vocês possam vender para conseguir uma renda extra. Aqui tá precisando também de um acabamento, olha. Nada dela aqui pode ficar aparecendo, tá vendo? Tem clientes, tem pessoas que compram as peças de machê e elas gostam de ter uma parte da peça original, ou seja, do que foi reciclado. Mas aí vocês ainda não estão sentindo, ainda não sabem como que vai ser a clientela de vocês. Então, e também eu não sei se vocês vão fazer para vender, para ter uma renda extra ou só para diversão e distração. Minha mãe, minha mentora, começou fazendo para distração. E aí começou a participar das feiras e eventos culturais, tomou gosto e agora ela faz cada peça linda e para venda. Ou seja, ela é aposentada, professora, mas se transformou em artista e ganha um dinheirinho com as feiras e os eventos que ela participa, vendendo as coisas dela. Eu só dou aula. Eu ainda não participo de feiras e eventos para fazer essa venda. Então eu apenas dou aula. Eu tenho veia de professora, não tem como ser vendedora. Mas é uma opção, tá? É uma opção de renda extra. Tem muita gente que gosta. Os trabalhos da minha mãe já viajaram o mundo inteiro. Pessoas do Canadá, pessoas da França compraram as peças dela. Depois eu vou mostrar aqui a vocês algumas das peças dela, porque ela fazia Bumba Meu Boi e bonecas de maracatu. Então, era bem interessante o trabalho. Como vocês estão vendo, tá vendo? Eu tô preenchendo todo o entorno da peça, para que a peça seja toda coberta com o machê. E agora vocês vão deixar secar. Eu coloquei uma tampa pequena de leite longa-vida. Por quê? Porque aqui vai ser a marca do nosso puxador. Então eu vou bolar aqui um puxador diferentão e bonitão para que fique bem interessante a peça. Tudo depende da criatividade da gente, né? A gente pode colocar uma borboleta, a gente pode colocar uma flor, a gente pode colocar qualquer coisa assim. E aí essa vai ser a tampinha. Eu tive que reformar ela várias vezes porque meu filho pisou nela. E aí deformou todinha. Mas aí deu pra fazer essa reforma dela, ó lá. Então, a terceira peça da semana passada tá toda sequinha já, tá? Era algo que veio as frutas guardadas. E aí eu revesti a primeira parte, que é a parte de dentro. E agora eu vou revestir a parte de fora, tá? Então, lembrando sempre, faz a massa de pouquinho em pouquinho, para que você não perca a massa e para que você não se afobe em fazer várias peças, certo? Sem ter um controle, né, do que você tá gastando e aí você termina perdendo massa. Vocês viram que o processo de fazer a massa é um processo cansativo, é um processo lento. Quem não pegou e não assistiu ainda, vai lá na primeira aula, segunda aula e vê como é que eu fiz essa massa. Essa é uma massa de papel picado. Eu escolhi casca de ovo por não ser necessário liquidificar.
Então, vocês vejam lá como é que é a confecção disso. Eu vou fazer alguns vídeos curtos para colocar nas minhas aulas. Os meus alunos estão acompanhando direitinho, né? Então, mais uma vez eu digo, quem está afim de participar do grupo de aula, coloca nos comentários e aí eu adiciono, tá? Porque lá a gente vai ficar mais em contato. Olha aqui, eu fiz pouca peça, dá uma filmada aqui, que acabou a massa. Essa dá pra gente hoje cobrir ela inteira. Eu vou cobrir aqui e volto com ela toda coberta. Pronto, gente, aqui, ela tá toda revestida. Então, a gente vai agora esperar ela secar e a gente dá a finalização dessas 3 peças na aula que vem. Então, essa foi mais uma videoaula, a 5ª. Entrem no canal, curtam, compartilhem, assistam. Talvez vocês não gostem de papel machê porque dê muito trabalho, mas tem dança de rua, tem MC, tem muitas coisas boas, tá? Até circo a gente tem no canal. Então, assistam, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal. E obrigada pela atenção até agora e até a próxima videoaula.